Boa noite, pessoal. Voltei porque a gente começou essa live e o negócio travou aqui, tive que voltar e começar tudo do zero, mas não tem problema, né? Nós começamos outra vez. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. A gente faz essa live, a gente tem esse encontro toda segunda-feira, 7 horas da noite, pelo Instagram, Isabela Coach Nutriza, para falar sobre alergias alimentares. E cada semana eu trago um tema novo ou dúvidas mais recorrentes, né? A gente tem dias da semana que a gente faz o perguntas e respostas, onde eu respondo as principais perguntas que as mamães me enviam por direct ou através do WhatsApp, fanpage do Facebook, enfim, também pelo canal do YouTube. Então tem várias formas aí das mamães enviarem para mim as perguntas, e aí de vez em quando a gente junta algumas perguntas e faz a live de respostas e perguntas. Foi o que nós fizemos a semana passada. Hoje eu vim falar para vocês de um assunto bem importante, porque eu vejo muita mamãe recebendo essa orientação e passando para frente essa mesma orientação, que é o uso de alimentos veganos para crianças alérgicas à proteína do leite ou ovos ou, enfim, qualquer outro tipo de proteína animal, tá? Mas antes de eu falar, deixa eu me apresentar bem rapidinho para quem é novo aqui. Tem bastante seguidor novo chegando, bastante pessoas novas no canal do YouTube, na fanpage do Facebook. Então, meu nome é Isabela, eu sou nutricionista, trabalho com alergias alimentares, além de ser também alérgica, mãe de alérgico. Então, eu tenho tanto conhecimento teórico e científico, quanto a vivência nesse mundo aí de alergias alimentares, que é um mundo tão delicado, tão complexo e que ainda gera muita dúvida. E por isso a gente tem então esse encontro toda semana aqui na minha página do Instagram. E eu também sou idealizadora do programa Chega de Alergia, que é um programa que visa orientar as mamães de bebês e crianças alérgicas. E hoje nós vamos falar sobre o uso de produtos veganos para crianças alérgicas, crianças, bebês, né, enfim, para pessoas alérgicas a qualquer proteína de origem animal. Antes de eu falar propriamente do alimento vegano, porque eu tô dizendo, né, que é para as pessoas que têm alergia a qualquer proteína de origem animal, normalmente a alergia alimentar ela está realmente ligada à proteína do alimento. Vão existir exceções, principalmente quando se trata de alergia a algum componente que foi adicionado, algum componente químico adicionado ao alimento, por exemplo, quem tem alergia a corantes. Mas quando a alergia é ao próprio alimento ou alguma coisa algum composto natural do alimento, normalmente é relacionado com a proteína do alimento. Por que a proteína? Porque quando o nosso sistema imunológico ele reconhece um invasor, seja vírus, seja bactéria, seja o que for, normalmente a parte que ele identifica desse invasor é a proteína. Então ele sempre identifica a proteína da bactéria, a proteína dos vírus, a proteína, enfim, de qualquer invasor. Então quando a gente tem alergia a algum alimento, é quando o organismo, né, o sistema imunológico entende que a proteína daquele alimento é a proteína de um invasor. Então é como se o organismo meio que confundisse o alimento com um invasor, e aí ele começa a atacar a proteína desse alimento como se ele fosse realmente um invasor, algo que vai causar algum dano pro corpo, né? E é aí que a gente começa então a desenvolver reações alérgicas, tá? E eu tenho visto muito nos vários grupos que eu participo com mamães de bebês e crianças com diferentes alergias alimentares, especialmente a PLV, que é a alergia à proteína ao leite de vaca, que é a alergia mais comum entre crianças. Eu vejo muitas mamães sendo orientadas e passando para frente a orientação de que quando for escolher um alimento para oferecer para a criança, que ela escolha um alimento vegano, ou que o alimento vegano é um alimento sempre seguro para ser consumido pelas crianças que têm alergia à proteína ao leite de vaca, proteína do ovo, né? Se a gente for pensar no que significa um alimento vegano, que é um alimento realmente isento de proteínas de origem animal, a gente pode pensar, poxa, então realmente, né? Se é um alimento que não tem proteína de origem animal, então uma criança que tem alergia à proteína do ovo, à proteína do leite, poderia usar o alimento vegano.
Porém, o alimento vegano, ele não é um alimento desenvolvido para o público específico de alergia. O que significa isso? Significa que, embora sim, os alimentos veganos não têm nenhum ingrediente que seja de origem animal, né? Que tenha proteína animal. Então, portanto, não vai ter leite de vaca, não vai ter ovo. Mas ele pode ter glúten e algumas pessoas confundem ainda, né, acham que como é um produto vegano pode ser utilizado para qualquer alergia e não pode, né? O produto vegano ele só não vai ter os alimentos de origem animal. Então, a princípio serviria apenas para as pessoas que têm alergia a algum alimento de origem animal, né? Alguma proteína de origem animal, como é o caso dos ovos, caso do leite, né? Mas se for, por exemplo, uma pessoa que tem alergia ao glúten, que é a proteína do trigo, não é a proteína de origem animal, com certeza pode conter sim nos alimentos que são veganos. Outra coisa importante é que o alimento vegano, ele não se preocupa, né? Não se preocupa entre aspas, porque não é direcionado para as pessoas que têm alergia, não se preocupa com cuidado com compartilhamento de maquinário, por exemplo. Quem é mamãe de alérgico, ou quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que os alimentos, eles podem conter traços de proteínas que são que devem ser excluídas da dieta do alérgico, né? Podem conter traços por compartilhar o mesmo maquinário. Então, por exemplo, uma panificadora onde eu tenho uma mesma máquina, um mesmo maquinário que faz a massa do pão que é sem leite e faz a massa do pão que é com leite. Esse maquinário ele pode ficar contaminado com a proteína do leite de vaca. E aí eu vou usar o mesmo maquinário para fazer o pão sem leite. Esse pão sem leite não vai ser próprio para o alérgico, especialmente aqueles alérgicos mais sensíveis, porque pode conter traços de proteína do leite. Então, o alimento, quando ele é direcionado para o público alérgico, ele é um alimento feito especificamente pensando na pessoa que é alérgica, ele deve ser isento, inclusive de traços. Significa que ele não pode compartilhar maquinário com outros alimentos que possam, porventura, levarem, né, os ingredientes que são proibidos para o alérgico, e também não pode nem compartilhar utensílio, nada que possa causar o que a gente chama de contaminação cruzada, que é quando você contamina um alimento que originalmente não teria aquela proteína ou aquele ingrediente e você contamina porque você usa o mesmo utensílio que você usou para fazer o alimento que tinha leite, que tinha ovos, que tinha glúten. Usa para fazer o alimento que não tem, ou usa o mesmo maquinário, enfim. Dessa forma a gente causa o que a gente chama de contaminação cruzada. E o alimento que não é direcionado para o alérgico, que é direcionado, por exemplo, para um público vegano, um público vegetariano, ele não tem que ter essa preocupação com os traços. Ele só precisa não levar como ingrediente principal. Então, por isso eu digo, tomem muito cuidado com alimentos veganos. Alimento vegano não é específico para alérgico. É claro que a maioria das receitas veganas, especialmente se você é mamãe de uma criança com APLV ou com alergia de ovo e etc., e está assistindo, por exemplo, um vídeo que ensina uma receita que é vegana, uma receita de um bolo vegano. Seu filho ou seu bebê, sua criança é alérgica à proteína do leite de vaca, é APLV. E você tá vendo ali num canal vegano uma receita de um bolo vegano. O bolo vegano, com certeza, não vai nem leite de vaca, nem ovos. Então é um alimento que potencialmente seria seguro para o seu filho. E se você faz em casa, você já tem noção de evitar os traços, as contaminações cruzadas e etc. Aí tudo bem, beleza, você pode aproveitar essa receita vegana. Aí sim, porque você está fazendo na sua casa, então você está ciente de que você tem que evitar os traços e contaminação cruzada, e na receita principal, de fato, não vai nem leite de vaca, nem ovo, porque é um alimento vegano que não vai nenhum alimento de origem animal. Então tudo bem, mas tomem muito cuidado com essa indicação assim generalizada de que produto vegano serve para qualquer pessoa que tem alergia a alguma proteína de origem animal, como ovo e leite, ou que um alimento vegano pronto possa ser limpo desses ingredientes, né? Porque, como eu disse, pode compartilhar maquinário, pode acontecer contaminação cruzada, e aí não vai ser legal. A criança pode ter alguma reação alérgica por conta dos traços e
a mamãe vai ficar assim meio perdida. Meu Deus, por que que tá tendo reação se eu dei um pão ou um bolo que é vegano? Não tem leite de vaca. Por que que tá reagindo? Às vezes pode estar reagindo por conta disso, por conta dos traços. Então, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com esse detalhe de traços e contaminação cruzada quando eu vou comprar um produto industrializado qualquer, uma bolacha, um achocolatado, uma bebida, qualquer produto pronto que seja industrializado, a gente tem que ler o rótulo, ver se não contém traços e etc. O mesmo vale para o produto vegano. E muitas vezes o produto vegano, por ser considerado mais natural, ele não é manipulado industrialmente, salvo algumas exceções, né? Agora a gente está começando a ver alguns produtos vegetarianos, veganos e etc. na indústria, né? Então a gente tem visto mais facilmente, a gente encontra mais facilmente alguns alimentos no supermercado, enfim, que seja para o público vegano ou vegetariano e que, portanto, não contém os alimentos de origem animal. Mas a maioria ainda é de produtos assim, de lojas de produtos naturais e tal, que não tem a rotulagem específica para quem é alérgico. Como teria, por exemplo, um produto que vem de uma grande indústria, que sofre uma fiscalização mais pesada, que cumpre essas normas porque produz em grande escala. Então tem que tomar muito cuidado com os alimentos veganos. Alimento vegano somente pode ser utilizado se você tiver certeza da procedência, tiver certeza de que não houve contaminação cruzada, que não tem traços de nenhum alimento, compartilhamento de maquinário e etc. E prestar atenção no tipo de alergia também, tá? Produto vegano não é para alérgico. Então, se o seu filho tem alergia a outros componentes, como por exemplo o glúten, outra coisa também, as oleaginosas, castanhas, amendoim, o pessoal que faz alimentos veganos e vegetarianos adoram utilizar esse ingrediente, até porque é uma excelente fonte de proteína vegetal para eles, né? Então, tomem muito cuidado com os ingredientes dos produtos veganos e vegetarianos, porque podem conter glúten, podem conter as oleaginosas e, portanto, não são indicados para o público alérgico em geral. Somente quem tem alergia a produto de origem animal e você tem que ter certeza da procedência. Então você pode utilizar, como eu já falei aqui no exemplo de fazer um bolo em casa. Você vê uma receita de um produto vegano e aí faz na sua casa, onde você já tem os utensílios separados, onde você já toma cuidado para não haver contaminação cruzada. E aí sim, você pode aproveitar e somente também se a sua criança, o seu filho é alérgico ao leite, ao ovo ou alguma outra proteína de origem animal. As oleaginosas e o glúten costumam estar muito presentes nos alimentos de origem vegana. E eu quero aproveitar esse gancho de falar de alimentos que às vezes são confundidos com alimentos para alérgico e falar sobre uma outra coisa que eu até ia deixar para uma outra live, mas vou falar agora para vocês porque, coincidência ou não, hoje aconteceu de 3 mamães falarem desse mesmo assunto. Então eu acho que é muito importante eu falar também sobre a diferença de alimento que é zero lactose e alimento sem proteína do leite. Eu já vi várias mamães falando assim: nossa, é tão confuso porque eu comprei um alimento que estava escrito zero lactose e no rótulo está escrito que contém leite. Como assim? Se é zero, como é que contém leite como ingrediente? E por que as pessoas... Oi, Lara, tudo bom? Por que as pessoas fazem essa confusão? Porque as pessoas acreditam que a lactose é a mesma coisa que leite, né? Então a pessoa que tem alergia a leite é lactose, lactose é leite, e acaba fazendo aquela confusão. E não são a mesma coisa. Primeiro que intolerância e alergia já são coisas diferentes, já falei isso pra vocês em outras lives, mas só pra gente relembrar. A intolerância à lactose, ou a intolerância de um modo geral, ela é um problema digestivo. Então é um problema de digestão ruim. Oi, Débora! É um problema de digestão ruim. Então a pessoa, quando ela é intolerante à lactose, ela tem um problema digestivo. E esse problema digestivo pode ser facilmente resolvido com o uso de um alimento que tem zero lactose, ou que utiliza a enzima lactase, que é a enzima... que a gente usa para fazer a digestão da lactose, né? Que o nosso organismo produz para fazer a digestão. Então, nós vamos encontrar 2 tipos de alimentos no mercado: aquele que é zero lactose e aquele onde foi utilizado a lactase. E aí o produto se torna um produto para o público que é intolerante à lactose.
tá? Mas a intolerância é um problema digestivo, não tem nada a ver com o nosso sistema imunológico, ao contrário da alergia. A alergia não é um problema digestivo, a alergia é uma alteração imunológica, uma resposta imunológica do nosso organismo a algum componente do alimento que ele entende que é um invasor. Igual eu expliquei pra vocês aqui no comecinho da live. Então, a alergia e intolerância são duas coisas completamente diferentes. E a lactose do leite, propriamente dito, também são diferentes. Por quê? Porque a lactose, ela é o açúcar do leite. Que causa intolerância, mas normalmente quem tem alergia, né, a PLV, por exemplo, é alergia à proteína do leite. Então, a proteína não é a lactose é o açúcar. E a maioria das alergias, como eu também já falei pra vocês aqui no comecinho da live, ela tá relacionada com a proteína do alimento. Então, se eu tenho um alimento que é 0% lactose, eu só tirei o açúcar dele, mas a proteína do leite, que é o problema para as pessoas alérgicas a leite, tá lá intacto ainda. Entendeu? Intacta. A proteína está intacta nesse alimento. Então, alimentos 0% lactose não são alimentos para a pessoa alérgica. A pessoa alérgica tem que consumir um alimento que não tenha leite. É por isso que às vezes acontece essa confusão de na embalagem estar escrito 0 lactose de todo tamanho e as mamães, né, as pessoas que cuidam de alérgico à proteína do leite de vaca, acabam fazendo a confusão e achando que esse produto é próprio para quem tem alergia ao leite de vaca. E não é. Tem que ser isento de proteína, tá? Então, portanto, tem que ser sem leite, porque a proteína não tem como tirar do alimento, como acontece com o açúcar. E também não existe uma enzima que eu possa colocar para melhorar a digestão e aí eu poder consumir aquele alimento. Então, a proteína não tem jeito, por isso que tem que ser sem leite. Porque ou você tira o leite ou você mantém a proteína. Não tem como eu só tirar a proteína e manter o leite de vaca no alimento, entendeu? Então é por isso que o alimento, para ser próprio para uso de pessoas que têm alergia ao leite, tem que ser o alimento sem leite e não 0% lactose, tá? O alimento 0% lactose, ele pode tranquilamente ter leite. Inclusive, eu tinha até separado aqui pra mostrar pra vocês uma caixinha daqueles leite longa-vida, que é 0% lactose, pra vocês verem que é exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês. Na frente, né, no rótulo do produto, naquele rótulo maior, tá escrito que é 0% lactose. E assim que você vira para olhar os ingredientes, tá escrito ainda assim: atenção alérgicos, ou alérgicos em negrito, em letra maior. Este produto contém leite, ou contém leite de vaca, ou contém derivados de leite. Então não é para pessoas alérgicas ao leite. Essa questão do rótulo é muito importante, gente, porque embora a gente tenha uma lei, e eu vou fazer uma live para falar mais especificamente do rótulo, tá? E da leitura de rótulos, então eu só vou adiantar aqui resumidamente, mas existe uma lei que protege as pessoas alérgicas, exigindo uma rotulagem específica dos alimentos industrializados para avisar as pessoas que são alérgicas. Então, normalmente está escrito em negrito. Na verdade, eu tô dizendo normalmente porque não é todo mundo que segue a regra, porque a lei determina que esteja em negrito, em letras diferentes, cores diferentes, para chamar realmente a atenção. Porque ter ali um componente potencialmente alergênico no alimento é uma coisa muito séria, né? Porque a alergia é uma coisa séria. Existem as pessoas que têm uma reação um pouco mais leve, mas tem pessoas que têm reações muito mais intensas, né? Muito mais sérias. E algumas, inclusive, podem levar ao choque anafilático, se for uma alergia IgE mediada, alergia de resposta rápida. Então, é muito sério e muito importante que os produtos industrializados respeitem essa lei de rotulagem. Então, tem que ter o aviso ali de todo tamanho tô exagerando, né? Mas de tamanho um pouco maior, em negrito, com uma letra diferente, cor diferente, escrito alérgicos, 2 pontos. Contém, pode conter, contém traços. Então, algumas mamães falam às vezes, né, pra mim: nossa, mas é uma confusão, coloca lá na frente que é 0% de lactose, depois eu vou ver tem leite, como assim? É porque lactose é só o açúcar, tá?
tem que ser uma coisa zero leite. Agora, já vi muitos rótulos também de produto que tá escrito zero lactose de todo tamanho na frente, e a hora que você vai ver a composição nutricional, tá escrito lá que também não tem leite. E talvez isso até facilite essa confusão, né? Porque a mamãe que é leiga, que não é da área, vai lá, compra um produto que na frente, no rótulo, tá escrito 0% lactose e atrás ele tá sem leite na composição, logo ela imagina que tudo que tá zero lactose é sem leite, mas infelizmente não é. Inclusive, se não me engano, é proibido também escrever dessa forma, e algumas empresas, né, as empresas mais sérias já estão começando a trocar esse rótulo, porque justamente causa essa confusão imensa. E não é uma, duas não que tem essa confusão, é praticamente todo dia eu recebo esse tipo de pergunta: ah, esse aqui eu posso usar? Esse aqui que não tem lactose? Hoje mesmo atendi uma paciente que ela veio me falar que ela fez uma dieta de 2 meses sem ingerir nada que tinha leite, porque não lembro se foi a pediatra, acho que foi a pediatra da filha, orientou ela que ela ficasse sem consumir proteína de leite, porque a criança dela estava com muitas cólicas e tal, e pode, mesmo que a criança não seja a PLV, bem quando ela é bem novinha, ainda com 1 mês, alguns dias, dependendo da criança, ela pode ter um pouquinho mais de cólica por conta da proteína do leite, aí a mamãe só tira um pouquinho da alimentação, espera a criança amadurecer um pouquinho o sistema digestivo e volta com a proteína do leite e tá tudo certo. Então, mas isso tudo, gente, vai depender da criança, da avaliação do pediatra, tá? Não tô falando que é pra vocês saírem fazendo isso, não. Eu só tô explicando porque essa minha paciente foi orientada a fazer isso. A criança dela não foi diagnosticada com a PLV, tá? Era só pra diminuir as cólicas. E quem orientou ela parece que foi o dermatologista sobre a dieta. Falou pra ela, ó, tira leite, derivados de leite. E ela entendeu, por não saber detalhes sobre a dieta, que deve ser isenta de proteína do leite, por não entender, o profissional também não explicou pra ela, porque o profissional deve ter imaginado que ela sabia, porque a gente às vezes comete esse erro, né? Quando a gente sabe de uma coisa, a gente acha que todo mundo sabe. A gente acha que é comum, não, todo mundo sabe o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, todo mundo sabe o que é caloria, todo mundo sabe o que precisa fazer exatamente para emagrecer, todo mundo sabe que lactose é açúcar, todo mundo sabe que proteína do leite é outra coisa, e na verdade, na prática, não é assim. Então o profissional provavelmente pensou que ela sabia, ou também não se dispôs a explicar, enfim, não conheço o profissional, né, eu tô imaginando, e aí não falou pra ela que eram coisas diferentes. E aí na cabeça dela, o zero lactose era zero proteína de leite. E aí ela tava achando que ela começou a ficar com umas crises de alergia quando ela voltou a consumir o leite. E aí ela me procurou pra falar, olha, eu fiz um exame de sangue, deu negativo, mas eu acho que eu tô com alergia, porque eu como leite, fico com esses vergões e tal. E aí fazendo uma anamnese alimentar, conversando com ela, eu descobri que, na verdade, ela não tirou a proteína do leite da dieta dela, ela tirou só a lactose, porque o que ela fez? Ela passou a consumir só alimentos que era zero lactose. Então ela começou a comprar queijo 0% lactose, iogurte 0% lactose, leite 0% lactose, achando que estava fazendo a dieta sem leite. Ainda bem que o bebê dela não era PLV, era só uma dietinha para dar uma diminuidinha na cólica do bebê. Porque se fosse um bebê APLV, não ia nunca estabilizar os sintomas, porque ela continuava consumindo a proteína do leite de vaca do mesmo jeito que estava antes. Ela só tirou o açúcar do leite, ela só tirou a lactose. Então eu tô contando essa história pra vocês verem quanto é comum essa confusão. Então se você faz essa confusão, conhece alguém que faz essa confusão, alguma mamãe aí de bebê ou criança PLV, compartilhe o vídeo com ela para ela saber que lactose e proteína do leite são coisas diferentes, e para ela saber também que produto vegano pode ser utilizado por crianças APLV ou que tem alergia a ovo ou qualquer outra proteína de origem animal, desde que você saiba a procedência ou faça na sua casa com todo o cuidado de evitar contaminação cruzada, traços do alimento, compartilhamento de utensílios, maquinários e etc, tá bom? Porque não é porque é vegano que é para alérgico. É diferente de quando você vê, por exemplo, uma fórmula infantil hipoalergênica, extensamente hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácidos, porque daí ela é específica para aquela alergia. O produto vegano não.
tá? É que ele acaba meio que casando, né? O fato dele não ter proteína de origem animal, logo não tem leite, não tem ovo, de fato. Mas pra pessoa que é alérgica, até os traços têm que ser evitados, né? Então compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que convivem com alergia. Se você gostou do vídeo, salva também o vídeo pra você assistir depois. Compartilha nos seus stories, pode compartilhar, marca os amigos aqui nos comentários para virem ver o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo também, que assim que possível eu ou alguém da minha equipe a gente responde. E se você quiser, você também pode me enviar perguntas pelo direct, que ainda que eu não responda agora, né, porque você tá vendo esse vídeo depois que ele já foi ao vivo, eu sempre faço, né, com uma certa periodicidade, aí pelo menos uma vez por mês, uma live só de perguntas e respostas. E aí eu seleciono algumas perguntas, aquelas que são mais enviadas. Quem sabe eu não posso estar respondendo a sua pergunta na próxima live de perguntas e respostas. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero ter ajudado vocês a tirar as principais dúvidas. E mais uma vez, quem tiver dúvida, manda pergunta pra mim. Compartilha esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve também no canal para você ficar por dentro de tudo que é novidade, dica e atualidades e etc. sobre o mundo das alergias alimentares. E a gente se vê na próxima segunda, na nossa próxima live da semana.